Na noite em que meu pai morreu, ele sussurrou ao meu irmão: use sua irmã como eu usei sua mãe. Puna-a se desobedecer. Por anos, vivi sob o jugo de um homem que aprendeu a crueldade como quem aprende a rezar, nos joelhos de um tirano. Boa tarde, meus queridos. Que alegria poder conversar com vocês hoje. Eu sou Neuza Aparecida Figueiredo, tenho 73 anos bem vividos, nascida em Itaberaba, no interior da Bahia. Mas hoje moro aqui em Diamantina, Minas Gerais, nessa cidadezinha linda, cheia de história que me acolheu depois de tantas voltas que a vida dá. Estou aqui na minha varanda, onde passo as tardes fazendo meu crochê e observando o movimento da rua. Sabe, essa varanda é meu cantinho sagrado. Tenho minhas plantas todas organizadas em vasinhos coloridos que minha neta Vitória pintou para mim. Tenho minha cadeira de balanço que já me acompanha há mais de 30 anos e daqui consigo ver o céu de Diamantina que muda de cor todos os dias, parecendo uma pintura diferente a cada entardecer. Comecei com o crochê ainda mocinha, mas foi só depois dos 60 que transformei isso em meu ganha-pãozinho. Faço toalhinhas, jogos americanos e aquelas blusinhas que as moças gostam tanto hoje em dia. Quem diria que essa arte antiga que aprendi com minha mãe iria virar moda de novo? É Deus mostrando que nada se perde nessa vida. Tudo tem seu tempo certo de florescer. Vendo minhas peças na feirinha de artesanato aqui da cidade, todo sábado. Não é muito dinheiro não, mas ajuda a comprar meus remedinhos e ainda sobra para dar um agrado para os meus bisnetos quando eles vêm me visitar. E o melhor de tudo é ver a alegria no rosto de quem compra, saber que um pedacinho do meu trabalho vai estar na casa de alguém, trazendo beleza. Ah, e vocês que estão me assistindo agora, façam o favor de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, viu? É tão importante para essa velhinha aqui poder continuar contando suas histórias e talvez ajudar alguém que esteja passando por dificuldades parecidas com as que enfrentei. E me contem aqui nos comentários, de qual cidadezinha vocês estão me assistindo? É de manhãzinha enquanto toma seu cafezinho ou já no final do dia quando está descansando? Eu leio todos os comentários com muito carinho e fico imaginando cada um de vocês do outro lado da telinha. Hoje quero contar para vocês uma história que guardei por muito tempo dentro do peito. Uma história sobre como o machismo pode criar raízes profundas numa família e como, às vezes, precisamos de muita coragem para arrancar essas raízes. Não foi fácil viver o que vivi, mas hoje entendo que cada lágrima derramada me trouxe até aqui, até essa paz que sinto agora. Na minha época, menina não tinha voz. Cresci ouvindo que mulher nasceu para servir, para abaixar a cabeça e aceitar. Mas a vida me ensinou, do jeito mais duro, que aceitar a opressão só faz ela crescer mais forte, como erva daninha em terreno fértil. Foi uma lição amarga, mas necessária. Ainda me lembro como se fosse ontem do cheiro da casa onde cresci, do barulho dos passos do meu pai chegando e do silêncio pesado que caía sobre todos nós quando ele entrava. Éramos como passarinhos assustados, sem poder cantar, sem poder voar. E foi nesse ninho de medo que comecei a entender o que significava ser mulher em um mundo comandado por homens que confundiam respeito com medo. Nasci em 1952, numa casa simples de taipa, no fim da rua principal de Itaberaba. Meu pai, Juvenal Figueiredo, trabalhava como tropeiro, levando mercadorias entre as fazendas da região. Era um homem alto, de pele queimada pelo sol, mãos calejadas e um bigode grosso que ele cuidava com orgulho. Tinha olhos escuros que pareciam endurecer como pedra quando se zangava, o que acontecia com frequência. Minha mãe, Iracema Figueiredo, era pequena e magra, sempre de cabelos presos num coque bem apertado. Tinha uma beleza discreta que parecia querer se esconder, como se fosse perigoso ser notada. Suas mãos estavam sempre em movimento, lavando, cozinhando, costurando, como se parar fosse um pecado imperdoável. Falava pouco e sorria menos ainda. Meu irmão mais velho, Arlindo, tinha 5 anos a mais que eu. Era a cópia do meu pai, não só na aparência, com aqueles mesmos olhos duros, mas principalmente no jeito.
Desde pequeno, já se colocava como homem da casa quando papai viajava, repetindo as mesmas ordens, os mesmos gestos autoritários. Nossa casa era simples, mas limpa, um retrato do esforço diário da minha mãe. Tinha 3 cômodos apenas. A sala, que também servia de quarto para meus pais, com uma cama coberta por uma colcha de retalhos que minha mãe costurou. O quartinho que eu dividia com meu irmão, separado apenas por um lençol pendurado no meio. E a cozinha com um fogão a lenha que deixava tudo com cheiro de fumaça. O banheiro era uma casinha de madeira no quintal, ao lado do pé de jabuticaba que dava sombra nos dias quentes. O quintal era meu refúgio. Tinha galinhas ciscando, um canteiro de ervas que minha mãe cuidava com carinho e espaço suficiente para eu brincar sem chamar muita atenção. Ali, eu podia ser criança, longe dos olhos sempre vigilantes do meu pai. Fazia bonecas de pano escondida, porque essas bobagens, como ele dizia, só serviam para me deixar mole, sem serventia para o trabalho. Minha rotina começava antes do sol nascer. Minha mãe me acordava sussurrando para não incomodar meu pai. Neuzinha, levanta, filha. Tem água para buscar. E lá ia eu com o balde até a bica da praça, a uns 500 metros de casa. Depois, ajudava-me a acender o fogo, preparar o café, e ainda tinha que deixar tudo arrumado antes de ir para a escola. Quando voltava, era hora de ajudar com o almoço, lavar a louça e depois acompanhar minha mãe no trabalho de lavagem de roupa para fora, que ela fazia para complementar o pouco que meu pai trazia para casa. Arlindo, enquanto isso, ia para a rua brincar com os outros meninos, ou acompanhava meu pai em alguns trabalhos. Homem precisa aprender a ser homem desde cedo, dizia meu pai, orgulhoso de ver meu irmão seguindo seus passos. Na escola, eu era uma menina quieta, sentava no fundo da classe e quase não levantava a mão, mesmo quando sabia a resposta. A professora Dulcineia era a única que percebia meu jeito assustado. Neuza tem inteligência, mas parece um passarinho com medo de cantar. Ela disse uma vez para minha mãe, que apenas baixou os olhos, reconhecendo naquela descrição não só a filha, mas a si mesma. Minha melhor amiga era Celina, filha do dono da venda. Ela tinha uma vida tão diferente da minha. Podia usar vestidos coloridos, tinha bonecas de verdade e seu pai deixava ela ajudar na loja, conversando com os fregueses. Quando eu ia à casa dela, ficava encantada com a liberdade que ela tinha, mas também constrangida, porque meu vestido era sempre o mesmo, remendado em vários lugares. Por que seu pai não deixa você vir brincar na minha casa depois da escola? Celina perguntava. E eu, sem saber como explicar, apenas dizia que tinha muitas tarefas em casa. A verdade é que meu pai não deixava eu ter amizades. Mulher que fica de conversa na rua não presta, ele repetia sempre. Lugar de menina é dentro de casa, aprendendo a servir. Aos domingos, íamos à missa na igreja matriz. Era o único momento em que saíamos todos juntos como família. Minha mãe colocava seu único vestido bom, azul claro com flores pequenas, e prendia uma flor no cabelo. Nessas horas, eu via um brilho diferente nos olhos dela, como se por um momento pudesse ser outra pessoa, longe das paredes da nossa casa. Foi nessas idas à igreja que comecei a perceber que nem todas as famílias eram como a nossa. Via pais que conversavam com as filhas, mães que riam alto, meninas que usavam fitas coloridas no cabelo e podiam correr pelo adro da igreja depois da missa. Mas quando comentei isso com minha mãe uma vez, ela apenas apertou minha mão e sussurrou. Cada casa tem seu jeito, filha. Na nossa, é melhor ficar quietinha. Os primeiros sinais de que nossa vida não era normal começaram quando eu tinha uns 8 anos. Foi numa tarde de domingo, após a missa. Meu pai viu minha mãe conversando com Dona Zuleide, a parteira da cidade. Voltamos para casa em silêncio, mas assim que a porta se fechou, ele explodiu. Quem te deu permissão para ficar de conversa? O que tanto falava com aquela fofoqueira? Minha mãe, tremendo, explicou que apenas falava sobre remédio para dor de cabeça. Não adiantou. Ele a agarrou pelos braços e a sacudiu com tanta força que ela bateu a cabeça na parede. Depois a trancou no quarto e nós ficamos o resto do dia ouvindo seu choro abafado pelo travesseiro. Meu irmão, que assistiu a tudo, não demonstrou nenhuma emoção.
Apenas disse, repetindo as palavras que tantas vezes ouvira: mulher tem que saber o seu lugar. E eu, com medo e confusão, comecei a entender que havia algo profundamente errado na maneira como vivíamos. Na Itaberaba dos anos 1950 e 60, isso não era exceção. As mulheres da minha comunidade viviam à sombra dos maridos. O machismo não era questionado, era a ordem natural das coisas. Homens mandavam, mulheres obedeciam, homens falavam, mulheres se calavam. Na feira, nas missas, nas festas da padroeira Santa Rita, essa dinâmica estava presente em cada interação, em cada olhar baixo, em cada permissão pedida. E assim cresci, entre o medo e a submissão, aprendendo a me fazer invisível para sobreviver, observando minha mãe definhar um pouco a cada dia, enquanto meu irmão se transformava na continuação daquilo que mais temíamos. Quando completei 13 anos, em 1965, nossa vida mudou de maneira drástica. Papai, que sempre pareceu forte como um touro bravo, começou a definhar aos poucos. Primeiro foram as dores nas costas que ele disfarçava, depois a tosse seca que não passava, até que um dia desmaiou no meio da feira, caindo por cima das mercadorias que vendia. Dr. Eustáquio, o único médico de Itaberaba, examinou meu pai com cuidado e depois chamou minha mãe para uma conversa reservada. Voltou para casa pálida, com os olhos vermelhos, mas não disse nada. Foi só à noite, depois que meu pai adormeceu sob efeito dos remédios, que ela me contou em sussurros: seu pai está com uma doença no pulmão, filha. O doutor disse que é grave. Nos meses seguintes, vi meu pai, aquele homem que parecia indestrutível, perder força e vigor. A doença o consumia por dentro, como uma vela que queima até o fim. A frustração de não poder trabalhar, de depender dos cuidados da esposa que sempre tratou como serviçal, o tornava ainda mais amargo. Os gritos diminuíram, não por bondade, mas por falta de força, mas as palavras duras continuavam afiadas como facas. Essa casa está virando uma bagunça, ele reclamava da cama, observando com olhos críticos cada movimento nosso. Mulher sem pulso firme deixa tudo desandar. E minha mãe, coitada, se desdobrava para cuidar dele, da casa, e ainda fazer trabalhos extras para compensar a falta do dinheiro que ele não trazia mais. Meu irmão Arlindo, já com 18 anos, assumiu alguns dos trabalhos do meu pai, mas o dinheiro era pouco. Ele passava cada vez mais tempo ao lado da cama, ouvindo conselhos e ordens, como se meu pai estivesse transmitindo um testamento invisível, passando não só o papel de provedor, mas principalmente o de senhor absoluto da casa. Homem que não controla sua casa não é homem, ouvi meu pai dizer a ele certa noite. Depois que eu partir, você não deixa essas duas fazerem o que bem entendem. Mulher é como animal, precisa de rédea curta. Naquele período, assumi mais responsabilidades em casa para que minha mãe pudesse se dedicar aos cuidados com meu pai. Abandonei a escola no meio do ano. Estudo não enche barriga, como meu pai sempre dizia. Passei a lavar roupas para fora, junto com minha mãe, e também a fazer pequenos serviços na venda do pai de Celina, que, vendo nossa situação, ofereceu ajuda. Foi nessa época que conheci Leonora, uma senhora de Salvador que passava temporadas em Itaberaba visitando a irmã. Diferente das mulheres da cidade, Dona Leonora tinha estudado, trabalhava como professora e vivia sozinha, sem marido. Para os padrões da nossa comunidade, era quase um escândalo. Lembro do dia em que ela entrou na venda e me viu organizando as prateleiras. Que menina esperta você é, ela comentou, vendo como eu calculava rápido o troco na cabeça. Deveria estar na escola, não trabalhando. Meu pai está doente, preciso ajudar em casa, respondi, envergonhada. Entendo, querida, mas nunca deixe que as circunstâncias roubem seus sonhos. Há muitos caminhos na vida de uma mulher além de servir aos outros. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Caminhos? Que caminhos poderia ter uma menina como eu, criada para servir, para abaixar a cabeça, para aceitar? O estado de saúde do meu pai piorava a cada dia. Em agosto daquele ano, ele foi internado no pequeno hospital da cidade. A tuberculose
era esse o nome da doença que ninguém pronunciava em voz alta, já tinha tomado conta dos 2 pulmões. Os médicos disseram que era questão de dias. Nossa casa ficou estranhamente silenciosa sem a presença opressora dele. À noite, peguei minha mãe chorando sozinha na cozinha. "O que vai ser de nós, minha filha?" ela perguntou, com os olhos perdidos. Não era tanto pelo amor ao marido, percebi, mas pelo medo do futuro incerto. Toda a vida dela tinha sido moldada para depender e obedecer. A ausência do opressor também a deixava perdida. "Vamos nos virar, mãe", respondi, segurando suas mãos calejadas. "A senhora sabe lavar e costurar como ninguém. Eu posso trabalhar mais na venda e o Arlindo está conseguindo o serviço do pai." Por um breve momento, vislumbrei a possibilidade de uma vida diferente. Talvez, sem meu pai, pudéssemos respirar um pouco, reorganizar nossa casa, nossas vidas. Quem sabe até eu pudesse voltar a estudar, como Dona Leonora tinha sugerido. Mas a esperança durou pouco. Na madrugada do 3º dia de internação, fomos chamados às pressas ao hospital. Meu pai estava nas últimas. Quando chegamos, ele já mal conseguia falar, mas fez sinal para que meu irmão se aproximasse. Vi, com um frio na espinha, meu pai puxar Arlindo para perto, sussurrando algo em seu ouvido. Meu irmão assentiu solenemente, como quem recebe uma missão sagrada. Os olhos do meu pai, mesmo embaçados pela proximidade da morte, brilharam com uma intensidade que me assustou. Depois, virou o rosto para a parede e não falou mais nada. Meu pai morreu naquela mesma manhã, sem se despedir de mim ou de minha mãe. Apenas de Arlindo, seu herdeiro, não de bens materiais, pois não tínhamos nada, mas de uma maneira de ver o mundo, de tratar as mulheres, de exercer poder. O enterro foi simples e rápido. Poucas pessoas compareceram, apenas alguns companheiros de trabalho e vizinhos. Minha mãe chorou silenciosamente, mais por obrigação do que por sentimento, imagino. Eu não consegui derramar uma lágrima. Sentia uma confusão de emoções. Tristeza pela perda de um pai que, apesar de tudo, era meu pai. Culpa por sentir também um alívio secreto. E um medo crescente ao observar o rosto endurecido do meu irmão, que parecia ter envelhecido anos naquele único dia. Na volta para casa, Arlindo caminhava à frente, em silêncio. Minha mãe e eu o seguíamos alguns passos atrás, como sempre havia sido com meu pai. Quando chegamos, ele entrou primeiro, esperou que fechássemos a porta e então disse, com uma voz que não reconheci: "A partir de agora, eu sou o homem desta casa." Minha mãe baixou os olhos, por hábito. Eu o encarei, surpresa com o tom autoritário. Ele sustentou meu olhar com uma dureza que me fez recuar. "As coisas vão continuar funcionando como sempre funcionaram", continuou ele. "Mãe cuida da casa, Neuza ajuda. O dinheiro que vocês ganharem me entregam. Eu decido o que pode e o que não pode." "Mas Arlindo", minha mãe começou timidamente. "Talvez possamos dividir as responsabilidades de outro jeito agora." Não terminou a frase. Meu irmão bateu o punho na mesa com tanta força que os poucos pratos que tínhamos tremeram na prateleira. "Pai me disse o que fazer", foram as últimas palavras dele. "Seja o homem da casa e use sua irmã para fazer as coisas. Se ela não fizer, puna do mesmo jeito que eu fazia. Foi isso que ele me disse, e é isso que vou fazer." Senti um arrepio percorrer minha espinha. Então era isso que meu pai tinha sussurrado em seu leito de morte. Não uma bênção, não um pedido de cuidado com a família, mas uma passagem de bastão da opressão. Um pai ensinando ao filho como continuar seu legado de medo e controle. Naquela noite, deitada na esteira ao lado da cama de minha mãe, Arlindo tinha tomado o quarto dos meus pais para si, ouvi seu choro abafado. Peguei sua mão no escuro e a apertei. Nenhuma de nós disse nada, mas entendemos, naquele momento silencioso, que nosso sofrimento não tinha terminado com a morte do meu pai. Tinha apenas mudado de rosto. Os dias seguintes confirmaram meus temores. Arlindo, que antes era apenas um rapaz seguindo os passos do pai, agora parecia possuído pelo espírito dele.
Assumiu todos os seus hábitos, sentava-se na cadeira que tinha sido do meu pai, exigia ser servido primeiro nas refeições, controlava nossas saídas de casa. "Para onde você vai?" Ele perguntou bruscamente quando me viu arrumada para sair, uma semana depois do enterro. "Vou trabalhar na venda, como sempre", respondi, confusa com a pergunta. "Não vai mais. Não quero minha irmã servindo outros homens." "Mas nós precisamos do dinheiro, você mesmo disse." O tapa veio rápido e certeiro, deixando minha face ardendo e os olhos marejados. Não pela dor física, que não foi tanta, mas pela surpresa. Arlindo nunca tinha me batido antes. "Não discuta comigo. Arranjo outro serviço para você, em casa de família onde não tenha homem por perto." Vi minha mãe no canto da sala, paralisada, o rosto uma máscara de resignação. Ela tinha vivido isso por tantos anos que agora parecia anestesiada. Mas eu, aos 13 anos, sentia uma raiva crescendo dentro de mim. Uma raiva que não sabia como expressar ou para onde direcionar. E assim começou nossa nova vida sob o comando de Arlindo. Uma vida que em muitos aspectos era ainda pior que a anterior. Meu pai, com toda a sua dureza, pelo menos trabalhava fora o dia todo. Arlindo estava sempre presente, vigiando, controlando, criticando cada movimento nosso. Conseguiu um trabalho para mim na casa de Dona Gertrudes, uma viúva rica que vivia sozinha com suas empregadas. Lá, eu lavava, passava e arrumava do amanhecer até o anoitecer, por uma miséria que ia direto para as mãos do meu irmão. Mesmo assim, era um alívio estar longe de casa, longe dos olhos vigilantes dele. Foi na casa de Dona Gertrudes que comecei a ter contato com outras realidades. As outras empregadas, moças mais velhas como Edilene e Dalva, conversavam sobre namorados, sobre sonhos de casamento, sobre lugares distantes como Salvador ou até mesmo o Rio de Janeiro. Ouvia tudo calada, absorvendo aquelas possibilidades como quem bebe água depois de muita sede. Um dia, Edilene notou os hematomas no meu braço, marcas dos dedos de Arlindo quando me agarrou por ter demorado além do permitido para voltar do trabalho. "Quem fez isso, menina?" ela perguntou, preocupada. "Ninguém." Esbarrei na quina da mesa, menti, envergonhada. Edilene me olhou com uma mistura de pena e compreensão. Sei como é. Meu pai também era assim, até eu conseguir fugir de casa. Há homens que confundem ser homem com ser carrasco. Aquela foi a primeira vez que alguém nomeou abertamente o que acontecia na minha casa. Não era normal, não era certo. Não era coisa de homem, como todos diziam. Era crueldade, era abuso. À noite, na cozinha da nossa casa, enquanto lavava a louça do jantar, senti o olhar do meu irmão sobre mim. Um olhar diferente, que me fez sentir um frio na barriga. "Está demorando demais com essa louça", ele comentou, se aproximando. "O que tanto pensa aí com essa cara?" "Nada não, Arlindo, já estou terminando." Ele se aproximou mais, ficando bem atrás de mim. Senti seu hálito quente no meu pescoço. "Você está ficando uma moça bonita, sabia? Igualzinha à mãe quando era nova." Gelei. Havia algo na voz dele, no jeito como suas mãos tocaram meus ombros, que me encheu de um pavor que nunca tinha sentido antes. Larguei o prato na bacia e me afastei bruscamente. Preciso ajudar a mãe com a costura." Gaguejei, praticamente correndo para o outro cômodo. Naquela noite, deitada ao lado da minha mãe, não consegui dormir. As palavras do meu pai no leito de morte ecoavam na minha cabeça. "Use sua irmã para fazer as coisas." Até onde ia o significado daquelas palavras? Que tipo de uso meu irmão estava pensando em fazer de mim? Olhei para o perfil da minha mãe adormecida e me perguntei se ela também tinha passado por isso. Se além da submissão, dos tapas, dos gritos, havia outras formas de abuso que ela silenciosamente suportou todos aqueles anos. A ideia me encheu de um nojo e uma tristeza tão grandes que tive que morder o travesseiro para não chorar alto. Foi nessa noite que entendi, com clareza cristalina, que precisávamos sair daquela casa. De alguma forma, de qualquer forma, antes que fosse tarde demais.
Os meses que se seguiram foram um lento mergulho num pesadelo cada vez mais profundo. Arlindo, agora com 19 anos, parecia crescer em autoridade e crueldade a cada dia que passava. O rapaz calado, que vivia à sombra do pai, havia se transformado num homem determinado a provar que podia ser ainda mais severo, mais controlador que seu antecessor. O dinheiro que eu ganhava na casa de Dona Gertrudes ia direto para suas mãos. Ele me esperava na porta todos os dias, estendendo a palma aberta assim que eu chegava. "Cadê o pagamento?" perguntava, contando as moedas com cuidado. Se achava que faltava algo, me acusava de esconder dinheiro, revirava meus bolsos, às vezes até meus cabelos, como se eu pudesse guardar moedas entre as tranças. "Por que precisa conferir, Arlindo? Eu nunca ficaria com nada", reclamei uma vez. "Porque mulher é assim mesmo, sempre escondendo, sempre mentindo", ele respondeu, repetindo as mesmas palavras que nosso pai dizia. Em casa, as regras se tornaram ainda mais rígidas. Não podíamos receber visitas. As janelas ficavam sempre fechadas, mesmo nos dias mais quentes. Minha mãe, que já era silenciosa, parecia estar desaparecendo aos poucos, como um desenho na areia que a maré vai levando. "Mãe, a senhora não pode deixar ele tratar a gente assim", sussurrei uma noite, enquanto remendávamos roupas à luz fraca do lampião. Ela levantou os olhos cansados para mim. "Ele é o homem da casa agora, filha." "Mas isso não está certo. A senhora é a mãe dele." Ela simplesmente baixou a cabeça e continuou costurando. "É assim que as coisas são, Neuza. Mulher que desafia homem só encontra mais sofrimento." Aquela resignação me doía mais que os tapas de Arlindo. Ver minha mãe, uma mulher adulta, tão completamente derrotada, me fazia perder a esperança de que algum dia poderíamos mudar nossa situação. À noite, Arlindo passou a beber cachaça, igual ao pai fazia. Voltava tarde, cheirando a álcool e suor, batendo portas e derrubando móveis. Nesses momentos, eu e minha mãe nos encolhíamos num canto, rezando baixinho para que ele adormecesse logo sem nos notar. Uma dessas noites, no entanto, ele entrou mais agitado que o normal. Tinha perdido dinheiro no jogo, descobri depois. Começou a gritar, dizendo que a casa estava suja, a comida mal feita, que éramos duas inúteis que só davam despesa. "O que você está olhando?" berrou para mim, quando percebeu meu olhar assustado. "Tá achando que sou errado? Que não sei o que é melhor? Quem você pensa que é para me julgar, sua atrevida?" Antes que eu pudesse responder, ele me agarrou pelos cabelos e me arrastou até o quintal. Minha mãe correu atrás, implorando: "Arlindo, pelo amor de Deus, ela não fez nada." "Fez sim. Fica me desafiando com esse olhar. Acha que não vejo? Igual a todas, querendo mandar, querendo ter vontade própria." No quintal, abriu a portinha do galinheiro. "Quer agir como bicho? Então vai dormir com os bichos." E me empurrou para dentro, trancando a porta por fora. "Vamos ver se aprende a respeitar." Passei a noite inteira naquele espaço minúsculo, entre galinhas assustadas, sentindo o cheiro forte de esterco, ouvindo os ruídos da noite e chorando silenciosamente. Não de medo, embora estivesse com medo, nem de humilhação, embora me sentisse humilhada. Chorava de raiva, uma raiva profunda, visceral, que crescia dentro de mim como uma tempestade. Quando amanheceu, Arlindo abriu a porta. Estava mais calmo, quase arrependido. "Espero que tenha aprendido a lição", disse, sem me olhar nos olhos. "Agora vai se lavar e trabalhar. Dona Gertrudes não vai gostar se você chegar atrasada." Obedeci em silêncio. O que mais poderia fazer? Para onde iria? Quem me ajudaria? Em Itaberaba, todos consideravam normal que o homem da casa punisse as mulheres como bem entendesse. Era o direito deles, a obrigação deles de manter a ordem. As próprias mulheres da cidade repetiam isso, como minha mãe. Na casa de Dona Gertrudes, tentava esconder as marcas e o cansaço, mas Edilene, com seus olhos atentos, percebeu. "O que houve, menina? Parece que não dormiu." "Não foi nada", menti. "Só uma noite ruim." Ela me olhou por um longo momento. "Sabe, Neuza,
Quando eu era da sua idade, também dizia que não era nada. Até o dia em que quase foi tudo. Não respondi, mas suas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Até o dia em que quase foi tudo. O que significava aquilo? Até onde as coisas precisavam chegar para que minha mãe, reconhecêssemos que estávamos em perigo? Os castigos de Arlindo foram ficando mais frequentes e mais cruéis. Às vezes, era o galinheiro. Outras vezes, era ficar sem comer ou passar horas ajoelhada no milho. Qualquer motivo servia. Uma louça mal lavada, uma resposta considerada atrevida, um olhar que ele interpretava como desafio. Sempre havia uma razão para mostrar quem mandava. No trabalho, comecei a notar os olhares desconfiados de Dona Gertrudes. Não era possível esconder para sempre os hematomas, o medo constante, os sobressaltos a cada barulho. Um dia, ela me chamou ao seu quarto. Neuza, preciso perguntar uma coisa e quero que você seja sincera, ela disse, sentada em sua cadeira de balanço. O que está acontecendo na sua casa? Engoli em seco. Nada, senhora. Está tudo bem. Não minta para mim, menina. Já vi muita coisa nessa vida. Conheço os sinais. Baixei os olhos, incapaz de sustentar seu olhar. É meu irmão. Desde que meu pai morreu, ele... Não consegui continuar. As lágrimas vieram, incontroláveis. Dona Gertrudes esperou pacientemente que eu me acalmasse. Ele bate em você e sua mãe? Assenti com a cabeça. Já tentou conversar com o padre Joaquim? Ou com a polícia? Padre Joaquim é amigo dele, senhora. E a polícia? O que vão fazer? Todo mundo acha normal. Dizem que é assunto de família. Dona Gertrude suspirou profundamente. Infelizmente você tem razão. Esse lugar ainda vive como se estivéssemos 100 anos atrás. Ela pensou um pouco, depois acrescentou. Se precisar de ajuda ou de um lugar para ficar por um tempo, pode contar comigo. Agradeci, emocionada pela oferta, mas ambas sabíamos que não era tão simples. Para onde iria? O que faria da minha vida? E minha mãe? Não podia abandoná-la. O inverno chegou, trazendo chuvas fortes que transformavam as ruas de terra de Itaberaba em lamaçais. Nossa casa, já precária, começou a apresentar goteiras e umidade nas paredes. Arlindo ignorava esses problemas, gastando o dinheiro em bebida e jogo. A situação ficava mais difícil a cada dia. Uma noite, cheguei do trabalho e encontrei minha mãe caída no chão da cozinha, com o lábio partido e um olho roxo. Mãe, o que aconteceu? Corri para ajudá-la. Ele queria jantar e não tinha comida suficiente, ela murmurou, enquanto eu a ajudava a sentar. Disse que eu estava escondendo comida, que estava roubando dinheiro. A raiva subiu como uma onda dentro de mim. Isso não pode continuar, mãe. Temos que fazer alguma coisa. Shhh! Ela me silenciou, apavorada. Ele vai voltar logo. Não diga nada, Neuza. Por favor, não o provoque. Arlindo voltou tarde naquela noite, mais bêbado que o normal. Entrou tropeçando nos poucos móveis, xingando, procurando mais motivos para descontar sua frustração. Eu tinha ajudado minha mãe a se deitar e fingia dormir, rezando para que ele não viesse até nós. Mas veio. Parou na porta do nosso quarto improvisado, sua silhueta recortada contra a fraca luz do lampião da cozinha. Sei que está acordada, disse, com a voz arrastada pela bebida. Venha aqui. Fingi não ouvir, mantendo os olhos fechados e a respiração regular. Ele deu alguns passos para dentro do quarto. Mandei você vir aqui, Neuza. Não me faça ir até aí te buscar. O medo me paralisou. Havia algo diferente em sua voz, algo que ia além da raiva habitual. Abri os olhos lentamente, vendo-o se aproximar da minha esteira. Arlindo, por favor, estou cansada, sussurrei. Trabalhei o dia todo. Eu também estou cansado, ele respondeu, agachando-se ao meu lado, cansado de sustentar duas mulheres que não servem para nada. Senti seu hálito azedo de cachaça enquanto ele se inclinava sobre mim. Sua mão áspera tocou meu rosto, depois desceu para meu pescoço, meu ombro. Você já tem 14 anos, não é mais criança, ele murmurou.
Está na hora de servir para alguma coisa além de dar despesa. O pânico tomou conta de mim quando entendi o que estava acontecendo. As palavras do meu pai no leito de morte agora faziam um sentido terrível e completo. Use sua irmã, ele tinha dito. E era exatamente isso que Arlindo pretendia fazer. Não, Arlindo, implorei, tentando me afastar. Isso não está certo. Somos irmãos. Ele apertou meu braço com força, me impedindo de recuar. Quem decide o que é certo sou eu, e você vai fazer o que eu mandar. Olhei desesperadamente para a cama onde minha mãe estava deitada. Ela tinha os olhos abertos, fixos em nós, cheios de terror e impotência. Por um instante nossos olhares se cruzaram, o meu implorando ajuda, o dela transbordando de uma dor antiga e familiar. Lentamente, para meu espanto, ela se levantou. Com o rosto ainda inchado dos golpes anteriores, caminhou até onde estávamos. Arlindo, ela chamou, a voz trêmula mas determinada. Deixe a menina em paz. Ele se virou, surpreso com a interferência. Volte para a cama, mãe. Isso não é assunto seu. É sim, ela respondeu, dando mais um passo à frente. Ela é minha filha. É sua irmã. Isso que você quer fazer é pecado, é crime. Foi a primeira vez que vi minha mãe enfrentar um homem. Após anos de submissão silenciosa, algo dentro dela finalmente havia se quebrado, ou talvez se fortalecido. A ameaça a mim, sua filha, tinha cruzado uma linha que nem meu pai havia ousado cruzar. Arlindo se levantou, cambaleando de raiva e álcool. Quem você pensa que é para me dizer o que fazer? Você não é nada. Nunca foi nada. Sou sua mãe, ela respondeu com uma dignidade que eu nunca tinha visto antes. E não vou deixar você fazer isso. O tapa que se seguiu ecoou pelo cômodo, fazendo minha mãe cambalear para trás. Mas, para minha surpresa, ela não caiu. Manteve-se de pé, uma mão no rosto marcado, a outra estendida como se formasse uma barreira entre Arlindo e mim. Pode me bater quanto quiser, ela disse, a voz mais firme agora. Não vai tocar na menina. Algo na postura dela, naquela coragem repentina e inesperada, pareceu confundir Arlindo. Acostumado à submissão completa, não sabia como reagir a esse desafio. Por um momento, ficou parado, piscando confuso, como se não reconhecesse a mulher à sua frente. Então, com um xingamento, deu as costas e saiu cambaleando do quarto. Ouvimos a porta da rua bater com força. Minha mãe desabou ao meu lado, tremendo. Abracei-a, sentindo suas lágrimas molharem meu ombro. Obrigada, mãe, sussurrei. Obrigada. Ela segurou meu rosto entre as mãos, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que me assustou. Neuza, ele vai voltar. E da próxima vez, pode ser que eu não consiga pará-lo. O que vamos fazer? Perguntei, a voz falha de medo. Ela respirou fundo, como se reunisse forças do fundo da alma. Vamos ter que fugir daqui. Não temos outra escolha. Aquela noite marcou uma mudança em nossa dinâmica familiar. Pela primeira vez, minha mãe e eu nos unimos não apenas no sofrimento compartilhado, mas na determinação de escapar dele. Em sussurros, enquanto esperávamos amanhecer, começamos a planejar nossa fuga. Mas não seria fácil. Não tínhamos dinheiro guardado. Arlindo tomava tudo. Não tínhamos para onde ir. Nossa família mais próxima vivia ali mesmo em Itaberaba e certamente não nos apoiaria contra o homem da casa. Não tínhamos sequer documentos. Arlindo os guardava trancados, junto com o pouco dinheiro que sobrava. Além disso, havia o medo paralisante de ser pega, de sofrer consequências ainda piores, de saltar do conhecido, por mais terrível que fosse, para o desconhecido total. E se não conseguirmos? Perguntei, dando voz a esse medo. Minha mãe apertou minha mão na escuridão. Então, pelo menos teremos tentado, filha. E Deus há de nos ajudar. Nos dias seguintes, vivemos numa tensão constante. Arlindo parecia arrependido do incidente, tratando-nos com uma distância cautelosa que era quase pior que a violência aberta.
Era como viver com uma tempestade adormecida, sabendo que a qualquer momento ela poderia despertar com força total. Na casa de Dona Gertrudes, trabalhava com afinco redobrado, esperando uma oportunidade de conseguir algum dinheiro extra sem que Arlindo soubesse. Edilene notou minha dedicação. Está trabalhando como se sua vida dependesse disso, menina, comentou, enquanto limpávamos juntas a prataria. Olhei ao redor, certificando-me de que estávamos sozinhas. Edilene, preciso te perguntar uma coisa. Quando você saiu da casa do seu pai, como fez? Para onde foi? Ela parou o que estava fazendo, me encarando com seriedade. Por que quer saber isso, Neuza? As coisas estão tão ruins assim? Piores do que você imagina, respondi, baixando a voz. Ele tentou, comigo. Não consegui completar. Edilene empalideceu, entendendo o que eu não conseguia dizer. Colocou a mão sobre a minha. Vou te ajudar. Não sei como ainda, mas vou pensar em algo. Aquela promessa foi como um raio de esperança na escuridão em que vivíamos. Mas o tempo corria contra nós. Arlindo estava bebendo cada vez mais, ficando mais imprevisível. Minha mãe e eu dormíamos com medo, colocando uma cadeira encostada na porta do nosso quarto improvisado. Uma noite, enquanto lavava a louça após o jantar, senti a presença dele atrás de mim. Estava sóbrio, o que era raro ultimamente, e isso de alguma forma me assustou ainda mais. Neuza, ele disse, a voz estranhamente calma. Preciso falar uma coisa com você. Virei-me lentamente, as mãos molhadas e trêmulas. O que foi, Arlindo? Andei pensando, você já tem idade de casar. Zé Pequeno, o filho do seu Agenor, está interessado. Já falei com ele. Fiquei paralisada de choque. Zé Pequeno era um homem de quase 40 anos, conhecido na cidade por ter enviuvado 2 vezes em circunstâncias suspeitas. Era amigo de bebedeira de Arlindo, um homem bruto que olhava para as mulheres como quem avalia uma peça de gado. Não quero me casar, consegui dizer finalmente, a voz quase sumida. Não estou pedindo sua opinião, Arlindo respondeu friamente. Já está acertado. Ele vem falar com você domingo, depois da missa. E você vai se comportar, entendeu? É uma boa oportunidade para nossa família. Nossa família? Você vai me vender para um homem que poderia ser meu pai e chama isso de oportunidade? O tapa veio rápido, mas desta vez estava preparada. Recuei a tempo e sua mão apenas raspou meu rosto. Ingrata! Ele vociferou. Estou cuidando do seu futuro. O que acha que vai acontecer com você? Pensa que vai ficar aqui para sempre dando despesa? Precisa de um homem que te controle, que te ensine a ser mulher de verdade. Minha mãe apareceu na porta da cozinha, alertada pelos gritos. O que está acontecendo? Seu Arlindo decidiu que vou me casar com Zé Pequeno, respondi, antes que meu irmão pudesse falar, a voz trêmula de raiva. Vi o horror nos olhos da minha mãe. Ela conhecia a reputação daquele homem tanto quanto eu. Arlindo, pelo amor de Deus, a menina só tem 14 anos. Idade suficiente. Você mesma não casou com 15? E ela já está ficando falada na cidade, trabalhando fora, voltando tarde. É melhor casar logo, antes que arrume problemas. Naquela noite, trancadas em nosso quarto, o desespero atingiu seu ápice. O casamento arranjado seria dali a apenas 4 dias. Não tínhamos mais tempo para planos elaborados. Vamos ter que fugir amanhã mesmo, minha mãe sussurrou. Não importa como, não importa para onde. Não posso deixar isso acontecer com você, minha filha. Deitada na escuridão, pensando no dia seguinte, no salto para o desconhecido que teríamos que dar, senti um medo que ia além de qualquer coisa que já tinha experimentado. Mas junto com o medo, havia algo mais, determinação. Pela primeira vez na vida, minha mãe e eu estávamos tomando as rédeas de nosso destino, dizendo não ao que nos impunham. Não sabíamos o que nos esperava, mas qualquer coisa seria melhor que aquela prisão, aquela vida de medo constante, aquela sensação de não pertencer nem mesmo ao próprio corpo. E assim, com essa mistura de terror e esperança,
esperei o amanhecer do dia que mudaria nossas vidas para sempre. O dia amanheceu cinzento, como se o céu soubesse do peso das decisões que teríamos que tomar. Levantei antes mesmo do galo cantar, o corpo dolorido pela noite mal dormida, a mente agitada por 1000 pensamentos contraditórios. Minha mãe já estava de pé, arrumando a cozinha como se fosse um dia normal. Ele ainda está dormindo, sussurrou quando me viu. Bebeu muito ontem à noite. Assentimos em silêncio, entendendo a oportunidade que isso nos dava. Arlindo costumava dormir até tarde quando bebia demais, às vezes até o meio-dia. Seria nossa chance. Com movimentos silenciosos, como se executássemos uma dança ensaiada, começamos a preparar as poucas coisas que levaríamos. Uma trouxa pequena para cada uma, apenas o essencial, 2 mudas de roupa, um pente, a única fotografia que tínhamos da família antes de tudo desmoronar. Minha mãe pegou também o terço que havia sido de sua avó. E eu, escondido no fundo de uma gaveta, o caderninho onde escrevia meus pensamentos secretos nos raros momentos de privacidade. E quanto ao dinheiro? Perguntei baixinho enquanto enrolava minhas roupas. Ele guarda tudo trancado. Minha mãe respirou fundo, os olhos fixos na porta do quarto onde Arlindo dormia. Vou ter que pegar a chave. Ele guarda debaixo do travesseiro. O medo apertou meu peito. Mãe, é muito perigoso. Se ele acordar... Se não levarmos algum dinheiro, não chegaremos a lugar nenhum, ela respondeu, com uma determinação que nunca tinha visto em seus olhos antes. Você termina de arrumar as coisas. Eu vou buscar. Antes que pudesse protestar, ela já estava caminhando para o quarto, seus passos tão leves que mal tocavam o chão de terra batida. Fiquei paralisada, o coração martelando no peito enquanto a via desaparecer pela porta. Os minutos que se seguiram pareceram horas. Imaginava 1000 cenários terríveis. Arlindo acordando, pegando minha mãe, a violência que se seguiria. Quase não respirava, os ouvidos atentos a qualquer som. Finalmente, ela reapareceu, o rosto pálido, mas com um pequeno molho de chaves na mão. Consegui, sussurrou, mostrando também uma nota amassada. Estava no bolso da calça dele. Com mãos trêmulas, abriu o baú onde Arlindo guardava o dinheiro e nossos documentos. Pegou apenas o suficiente, não queríamos que ele percebesse imediatamente, e nossas certidões de nascimento. Agora precisamos sair antes que ele acorde, ela disse, guardando tudo em um lenço amarrado à cintura, por baixo do vestido. Você vai para o trabalho como sempre, e eu vou levar as trouxas escondidas até o cruzamento. De lá, seguimos para a estação. O plano era simples. Eu iria para a casa de Dona Gertrudes como fazia todos os dias. Minha mãe levaria nossas poucas coisas e me encontraria no cruzamento da estrada principal, longe dos olhos curiosos da vizinhança. De lá, seguiríamos para a estação de trem, onde pegaríamos o primeiro que passasse, não importava para onde. O importante era sair de Itaberaba, sair do alcance de Arlindo. Saí de casa na hora de sempre, tentando agir naturalmente, embora meu coração batesse tão forte que tinha certeza que qualquer um poderia ouvi-lo. Minha mãe me abraçou na porta, algo que raramente fazia com testemunhas. Que Deus nos proteja, filha, ela sussurrou em meu ouvido. Nos vemos daqui a pouco. O caminho até a casa de Dona Gertrudes nunca pareceu tão longo. Cada pessoa que passava por mim me parecia um potencial delator. Cada olhar era uma ameaça. Será que notavam algo diferente em mim? Será que adivinhavam meus planos? Chegando lá, precisava agir normalmente por algumas horas, depois inventar uma desculpa para sair mais cedo. O plano era encontrar minha mãe por volta das 10 da manhã, horário em que o trem para Salvador passava pela estação. Trabalhar naquela manhã foi uma tortura. Minhas mãos tremiam tanto que quebrei um copo ao lavá-lo. — Está doente, menina? Perguntou Dona Gertrudes, notando meu nervosismo. — Acho que sim, senhora. Estou com dor de cabeça e um pouco de febre. Menti, aproveitando a deixa. Ela colocou a mão em minha testa. — Realmente está quente.
melhor ir para casa descansar. Era a desculpa que eu precisava. Agradeci e me preparei para sair, o coração aos pulos. Foi quando a porta da cozinha se abriu violentamente e Arlindo entrou, o rosto contorcido de fúria, os olhos injetados. "Onde está ela?" berrou, agarrando meu braço com tanta força que senti os dedos afundarem na carne. Congelei de terror. "Quem?" "Não se faça de tonta! Minha mãe, sua vagabunda, roubou meu dinheiro e sumiu!" O mundo desabou sobre mim. Algo havia dado errado. Minha mãe não estava no ponto de encontro. Tinha sido pega? Tinha fugido sem mim? Dona Gertrudes, alarmada com a invasão e a violência, entrou na cozinha. "O que está acontecendo aqui? Solte a menina imediatamente." Arlindo nem olhou para ela. "Isso é assunto de família, senhora. Essa desgraçada e a mãe dela roubaram meu dinheiro. Vou levá-la para casa agora." "Não vai não," Dona Gertrudes respondeu com surpreendente firmeza. "Ela trabalha para mim e está sob minha responsabilidade enquanto está aqui. Solte-a ou chamarei a polícia." Por um momento, vi hesitação nos olhos de Arlindo. Mesmo em seu estado de fúria, sabia que agredir uma senhora respeitada como Dona Gertrudes traria consequências. Afrouxou levemente o aperto em meu braço. "Vou esperar lá fora," disse entre dentes. "Mas ela vai comigo quando terminar o serviço. E ai dela se não aparecer." Quando ele saiu, desabei em lágrimas. Dona Gertrudes me abraçou, deixando que chorasse em seu ombro. "O que está acontecendo, Neuza? A verdade agora." Entre soluços, contei tudo. O plano de fuga, o dinheiro, o encontro que deveria acontecer. Ela ouviu em silêncio, acariciando meus cabelos. "Sua mãe deve ter sido descoberta," disse finalmente. "Ou então está esperando em outro lugar, com medo que ele a siga." "O que vou fazer, Dona Gertrudes? Ele vai me matar quando me levar para casa." Ela pensou por um momento, depois disse com determinação: "Não vai levar você a lugar nenhum. Fique aqui, vou mandar chamar o delegado Bernardo." "Não!" exclamei apavorada. "A polícia não vai fazer nada, vão dizer que é assunto de família." "Bernardo é meu primo," ela respondeu com um sorriso tenso. "E me deve alguns favores. Confie em mim." Enquanto Edilene ia chamar o delegado, Dona Gertrudes me escondeu em seu quarto, trancando a porta. Pela janela, podia ver Arlindo andando de um lado para outro na rua, ocasionalmente bebendo de uma garrafa que trazia no bolso. Seu rosto estava cada vez mais vermelho, sua postura mais agitada. As horas se arrastaram, cada minuto uma eternidade de medo e incerteza. Onde estaria minha mãe? Teria conseguido fugir? Ou estaria em algum lugar, ferida, ou pior? Finalmente, ouvi vozes no andar de baixo. O delegado havia chegado, acompanhado de 2 policiais. Não conseguia ouvir a conversa, mas logo os sons de discussão aumentaram. Arlindo gritava, exigindo que me entregassem, alegando seus direitos como homem da casa. De repente, um grito diferente, de dor. Corri para a janela e vi Arlindo sendo imobilizado pelos policiais enquanto o delegado falava algo que não consegui distinguir. Arlindo se debatia, xingava, ameaçava, mas estava dominado. Poucos minutos depois, Dona Gertrudes abriu a porta do quarto. "Eles o levaram para a delegacia," informou. "Vai passar a noite lá, para esfriar a cabeça. Mas amanhã, provavelmente, o soltarão." "E minha mãe?" perguntei, a voz embargada. "Mandei pessoas procurá-la pela cidade. Se ela ainda estiver em Itaberaba, vamos encontrá-la." Passei o resto do dia em estado de choque, alternando entre crises de choro e momentos de torpor. À tarde, uma das empregadas de Dona Gertrudes retornou com notícias. Minha mãe havia sido vista na estação, mas não tinha embarcado no trem. Ninguém sabia para onde tinha ido depois. Ao anoitecer, sentada na cozinha de Dona Gertrudes, bebia um chá que Edilene tinha preparado para acalmar meus nervos. Foi quando ouvimos batidas fracas na porta dos fundos. Edilene foi atender e voltou quase correndo, o rosto iluminado. "É sua mãe."
Levantei-me de um salto, derrubando a xícara. Na porta, apoiada no batente, estava minha mãe. Seu rosto estava machucado, o vestido rasgado, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Mãe! Corri para abraçá-la, as lágrimas correndo livremente. Pensei que tivesse te perdido. Quase, minha filha, ela respondeu, entrando com dificuldade. Ele acordou quando eu estava saindo. Me pegou com as trouxas. Dona Gertrudes e Edilene ajudaram-na a sentar-se, trazendo água e um pano limpo para limpar os ferimentos. Foi a pior surra da minha vida, minha mãe continuou, a voz fraca, mas firme. Disse que ia me matar quando terminasse, que ia buscar você e fazer o mesmo, mas consegui fugir quando ele foi procurar a cinta. Me escondi no porão da igreja o dia todo. Agora você está segura, Dona Gertrudes assegurou. Ambas estão. Arlindo passará a noite na cadeia. Mas amanhã estará solto, minha mãe disse, o medo voltando a seus olhos. E será pior, muito pior. Dona Gertrudes apertou nossas mãos. Por isso vocês precisam partir esta noite. O trem para Salvador passa à meia-noite. Tenho um sobrinho lá que pode recebê-las por um tempo, até encontrarem um lugar seguro. Mas não temos dinheiro, lamentei. Arlindo pegou tudo de volta. Eu tenho, Dona Gertrudes respondeu, com um sorriso gentil. Considere um adiantamento pelo bom trabalho que você fez aqui, Neuza. Aquela noite, esperamos na pequena estação de Itaberaba, escondidas nas sombras, temendo que a qualquer momento Arlindo pudesse aparecer. O dinheiro que Dona Gertrudes nos dera estava seguro no espartilho de minha mãe, junto com uma carta para o sobrinho em Salvador. Tenho medo, mãe, confessei, enquanto aguardávamos o trem. E se não der certo? E se ele nos encontrar? Ela segurou minha mão com força. Salvador é grande, filha. Ele nunca nos achará lá. E se tentar, desta vez, estaremos preparadas. Como assim? Ela abriu a bolsa que Dona Gertrudes havia nos dado e mostrou, escondido entre as roupas, um pequeno revólver. Presente de despedida do delegado Bernardo, explicou. Disse que uma mulher sozinha precisa saber se defender. Engoli em seco, chocada. Nunca tinha visto uma arma tão de perto, muito menos nas mãos de minha mãe, aquela mulher que sempre tinha sido a personificação da submissão. Você saberia usar isso? Perguntei assustada. Seus olhos encontraram os meus, duros como nunca tinha visto. Para proteger você, minha filha, eu faria qualquer coisa. Qualquer coisa. O apito do trem cortou a noite, anunciando sua chegada. Levantamos, segurando nossas pequenas trouxas, prontas para dar o salto para o desconhecido. Quando o trem parou na estação, liberando vapor e ruído, senti um último momento de hesitação. E se for pior lá, mãe? Pelo menos aqui conhecemos as pessoas, o lugar. Conhecemos o sofrimento, Neuza. Ela respondeu, empurrando-me suavemente para o degrau do vagão. Agora vamos conhecer a liberdade. Enquanto o trem deixava Itaberaba para trás, levando-nos para um futuro incerto, observei as luzes da cidade desaparecerem na escuridão. Ali, em algum lugar, estava nossa casa, nossas poucas coisas, o túmulo do meu pai e uma cadeia onde meu irmão passava a noite, provavelmente jurando vingança. Naquela noite, deitada no banco duro do trem, observando minha mãe finalmente adormecer depois de dias de terror, tive um sonho. Sonhei com uma casa diferente, com janelas abertas deixando entrar o sol. Sonhei com uma mesa onde nos sentávamos para comer sem medo. Sonhei com vozes que falavam em vez de gritar, com mãos que acariciavam em vez de bater. Não sabia se esse sonho um dia se tornaria realidade. Não sabia o que Salvador nos reservava, que dificuldades enfrentaríamos, que novos medos conheceríamos. Mas sabia, com certeza absoluta, que jamais voltaríamos atrás, que preferiria morrer a viver novamente sob o jugo do medo. O trem avançava na noite, seus trilhos de ferro cortando a escuridão como um caminho de luz. E nós, duas mulheres quebradas, mas não derrotadas, seguíamos em frente, deixando para trás não apenas uma cidade, mas toda uma vida de submissão.
O trem chegou a Salvador nas primeiras horas da manhã. Descemos exaustas, desorientadas pelo barulho e pelo movimento da estação. Nunca tinha visto tantas pessoas juntas, tantas cores, tantos sons. Itaberaba caberia várias vezes naquela estação imensa. Como vamos encontrar o sobrinho de Dona Gertrudes? Perguntei, agarrando o braço da minha mãe, com medo de nos separarmos naquela multidão. Ela segurou firme a carta que nos fora entregue. Ela disse que ele viria nos buscar. Devemos esperar na saída principal. Caminhamos hesitantes, seguindo o fluxo de pessoas. A capital da Bahia nos recebia com sua grandiosidade intimidadora. Prédios altos, automóveis buzinando, o cheiro do mar misturado com fumaça de diesel e o aroma de acarajé das baianas nas calçadas. Era um mundo completamente novo. Esperamos quase 1 hora até que um homem se aproximou. Era Teodoro, o sobrinho de Dona Gertrudes. Alto, de pele clara e barba bem aparada, vestia-se com a elegância simples de um professor, que descobrimos ser sua profissão. Dona Iracema e Neuza? Perguntou, consultando um pedaço de papel. Sou Teodoro, sobrinho de Gertrudes. Ela telegrafou ontem à noite, contando da situação. Venham, vamos para minha casa. O apartamento de Teodoro ficava no bairro da Graça, numa rua arborizada com casas antigas e pequenos prédios. Era um lugar modesto, mas confortável, com 2 quartos, uma sala clara e uma pequena varanda com vista para o verde das árvores. Sua esposa, Clarice, nos recebeu com um abraço e uma mesa posta para o café da manhã. Vocês devem estar famintas, disse, servindo café fumegante e pães ainda quentes. Descansem hoje. Amanhã pensamos no que fazer. Naquele primeiro dia, tudo o que fizemos foi dormir, exaustas pelo estresse e pela viagem. Quando acordei, já era noite, e levei alguns segundos para lembrar onde estava e o que tinha acontecido. Olhei para o lado e vi minha mãe dormindo profundamente, o rosto finalmente relaxado, sem a tensão constante que carregava em Itaberaba. Na manhã seguinte, Teodoro e Clarice sentaram conosco para uma conversa franca. Minha tia explicou um pouco da situação de vocês, disse Teodoro. Podem ficar aqui o tempo que precisarem, mas imagino que queiram reconstruir suas vidas, ter independência. Sim, minha mãe respondeu prontamente. Não queremos ser um peso para vocês. Sabemos trabalhar, podemos procurar emprego. Eu sou professor na Universidade Federal, explicou Teodoro, e Clarice é enfermeira no Hospital das Clínicas. Temos alguns contatos que podem ajudar. Foi assim que começou nossa nova vida. Minha mãe conseguiu trabalho como copeira, no mesmo hospital onde Clarice trabalhava. Eu, graças à intervenção de Teodoro, fui aceita como auxiliar na biblioteca da universidade, com a condição de que retomasse meus estudos à noite. Nas primeiras semanas, vivíamos em constante estado de alerta. Cada vez que alguém batia à porta, cada vez que um homem na rua se parecia mesmo remotamente com Arlindo, sentíamos o pânico subir pela garganta. O revólver permanecia escondido embaixo do colchão de minha mãe, uma segurança que esperávamos nunca precisar usar. Clarice notou nosso medo. Uma noite, depois do jantar, enquanto Teodoro corrigia trabalhos, ela nos chamou para uma conversa na cozinha. Vocês não precisam mais viver com medo, disse gentilmente. Estão em Salvador agora. É uma cidade grande. Ele nunca as encontrará. E se encontrar? Perguntei, dando voz ao temor que ainda nos assombrava. Então enfrentaremos isso juntos, ela respondeu com firmeza. Teodoro tem amigos na polícia, no fórum. Não estão mais sozinhas. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Pela primeira vez desde que saímos de Itaberaba, senti que talvez, apenas talvez, pudéssemos realmente recomeçar. E foi o que fizemos, passo a passo. Matriculei-me no curso noturno para completar o ginásio. Minha mãe, além do trabalho no hospital, começou a fazer pequenos serviços de costura para complementar a renda. Aos poucos, juntávamos dinheiro para alugar nosso próprio lugar. Um dia, chegando em casa do trabalho, encontrei minha mãe sentada na varanda com Clarice, ambas rindo de algo. Parei na porta surpresa.
Não me lembrava da última vez que tinha visto minha mãe rir daquele jeito, com genuína alegria. Venha, filha, ela me chamou. Clarice está me ensinando a fazer um bolo de laranja maravilhoso. Aquele som, a risada despreocupada de minha mãe, foi para mim a primeira prova concreta de que estávamos realmente livres. Não apenas fisicamente distantes de Arlindo, mas começando a nos libertar das correntes invisíveis que ele e meu pai haviam colocado em nossas almas. 6 meses depois de nossa chegada, conseguimos alugar um pequeno apartamento no bairro do Rio Vermelho. Era um lugar simples, com apenas um quarto que dividíamos, uma sala minúscula e uma cozinha apertada, mas era nosso. Pela primeira vez, tínhamos um lar onde as regras eram nossas. Na biblioteca da universidade, conheci pessoas que expandiram meus horizontes. Professores que me emprestavam livros, estudantes que falavam de ideias que nunca tinha ouvido antes. Foi lá que conheci Mateus, um estudante de direito que organizava um grupo de discussão sobre direitos das mulheres. Você deveria participar, ele me convidou um dia, enquanto eu catalogava novos livros. Acho que sua experiência seria valiosa. Hesitei. Não sei se tenho algo a contribuir. Mal terminei o ginásio. A vida ensina mais que qualquer livro, ele respondeu com um sorriso. E pelo pouco que me contou, você tem um doutorado em sobrevivência. Foi assim que, aos 15 anos, comecei a participar das reuniões do grupo. No início, apenas ouvia, intimidada pela eloquência dos universitários. Mas aos poucos, comecei a falar, a compartilhar minha história, a entender que o que tinha vivido não era um caso isolado, mas parte de um sistema maior de opressão. O grupo se reunia semanalmente em uma sala emprestada da Faculdade de Direito. Éramos cerca de 15 pessoas, na maioria mulheres, discutindo desde casos pessoais até propostas de mudanças legais. Foi lá que ouvi pela primeira vez termos como feminismo, patriarcado, emancipação feminina. Palavras que davam nome ao que tinha vivido, que me ajudavam a entender que minha história era parte de algo maior. Numa dessas reuniões, uma advogada chamada Carmen Lúcia, que às vezes orientava o grupo, ouviu meu relato sobre nossa fuga de Itaberaba. Vocês nunca denunciaram seu irmão formalmente, ela observou. Isso significa que, legalmente, ele ainda poderia reivindicar autoridade sobre você, já que é menor de idade. Aquela afirmação caiu como uma bomba. Todo o medo que achávamos ter deixado para trás voltou em uma onda. O que podemos fazer? Perguntei, apavorada com a ideia de que Arlindo pudesse aparecer um dia com a lei ao seu lado. Posso ajudá-las a entrar com um pedido de emancipação, ofereceu Carmen. Mas seria mais fácil se tivéssemos um processo formal contra ele, com testemunhas dos abusos. Naquela noite, discuti longamente com minha mãe. Voltar a Itaberaba para prestar queixa estava fora de questão. Mas a ideia de que Arlindo ainda tinha poder legal sobre nós era insuportável. E se escrevêssemos para Dona Gertrudes? Sugeri. Ela viu os hematomas. Conhece nossa história. Talvez ela e o delegado Bernardo possam depor a nosso favor, enviar declarações. Foi o que fizemos. Uma semana depois, recebemos uma carta de Dona Gertrudes, confirmando que tanto ela quanto o delegado estavam dispostos a testemunhar. Mais surpreendente ainda, ela informava que Arlindo tinha deixado Itaberaba pouco depois de nossa fuga. Dizem que foi para o sul, talvez São Paulo, escreveu. Vendeu a casa por uma ninharia e partiu sem dizer adeus a ninguém. Parece que a vergonha de ter sido preso e de ter perdido o controle sobre vocês foi demais para ele. Aquela notícia trouxe um alívio imenso. Arlindo não estava mais em Itaberaba, procurando por nós. Tinha fugido, talvez tão envergonhado quanto furioso. Ainda assim, seguimos com o processo de emancipação, com a ajuda incansável de Carmen Lúcia. Foram meses de burocracia, de papéis, de visitas ao fórum. Minha mãe, que antes mal falava em público, agora enfrentava juízes e promotores, contando nossa história com uma dignidade que me enchia de orgulho. No dia da audiência final, estava tão nervosa que mal conseguia respirar.
O juiz, um homem idoso de cabelos brancos e expressão severa, ouviu os depoimentos escritos de Dona Gertrudes e do delegado, além do relato de minha mãe. A senhora compreende, ele disse finalmente, que ao emancipar sua filha está abrindo mão de sua autoridade parental? Que ela será considerada legalmente adulta, com todos os direitos e responsabilidades? Compreendo, meritíssimo, minha mãe respondeu com voz firme. E não há nada que deseje mais do que ver minha filha livre para tomar suas próprias decisões, sem medo de nenhum homem. Quando o juiz bateu o martelo, concedendo minha emancipação, não consegui conter as lágrimas. Não eram apenas lágrimas de alívio, mas de uma profunda compreensão do que aquele momento simbolizava. Eu estava livre, legalmente, oficialmente livre. Na saída do fórum, Carmen nos abraçou. Isso merece uma comemoração. Vamos almoçar no restaurante aqui perto. Durante o almoço, ela fez uma proposta inesperada. Neuza, tenho observado seu interesse nas questões legais, sua dedicação nos estudos. Já pensou em fazer direito um dia? Ri, surpresa. Direito? Eu? Mal terminei o ginásio. E daí? Você é jovem, inteligente, tem uma força que muitos não têm. Se quiser, posso orientá-la nos estudos para o vestibular. Aquela possibilidade, que nunca tinha sequer passado por minha cabeça, plantou uma semente que cresceria nos anos seguintes. Eu, que tinha sido criada para servir, para abaixar a cabeça, para aceitar, agora vislumbrava um futuro onde poderia ajudar outras mulheres a se libertarem, como Carmen estava fazendo por nós. O tempo passou e Salvador se tornou verdadeiramente nosso lar. Terminei o ginásio e comecei o colegial, sempre trabalhando na biblioteca. Minha mãe, com a ajuda de Clarice, conseguiu um emprego melhor como auxiliar de enfermagem, após fazer um curso técnico. Morávamos agora em um apartamento maior, ainda no Rio Vermelho, com vista para o mar. Nas manhãs de domingo, sentávamos na pequena varanda com café e pão de queijo, observando o movimento na praia, as famílias chegando com suas esteiras e guarda-sóis, os vendedores ambulantes anunciando seus produtos. Quem diria, hein, mãe? Comentei em um desses domingos, vendo-a relaxada, com os cabelos soltos ao vento, algo impensável nos tempos de Itaberaba. Se alguém me dissesse há 2 anos que estaríamos aqui, vivendo assim... Ela sorriu, seus olhos, antes sempre assustados, agora tranquilos como o mar que observávamos. É como se tivéssemos nascido de novo, filha. Às vezes tenho que me beliscar para acreditar que é real. Não que tudo fosse perfeito. Ainda tínhamos pesadelos. Ainda havia dias em que um barulho repentino nos fazia saltar, em que um homem parecido com Arlindo na rua fazia nosso coração disparar. A cicatriz do passado estava lá. Provavelmente sempre estaria. Mas tínhamos aprendido a viver apesar dela. E mais que isso, a usar nossa experiência para ajudar outras mulheres. Minha mãe agora participava de um grupo de apoio no hospital para mulheres vítimas de violência doméstica. Eu continuava no grupo da faculdade, mais ativa do que nunca, e já estudava para o vestibular de Direito sob a orientação de Carmen. Em 1968, 3 anos após nossa fuga, recebi uma carta que mudaria novamente o curso de nossas vidas. Era de Teodoro, que havia se mudado para Diamantina, em Minas Gerais, para assumir um cargo na recém-criada Faculdade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Salvador é maravilhosa, ele escreveu. Mas se um dia quiserem mudar de ares, Diamantina é um lugar especial. Calmo, histórico, com gente boa e oportunidades crescentes. Estão precisando de professores e profissionais de saúde. Pensem no assunto. Mostrei a carta para minha mãe, sem grandes expectativas. Afinal, tínhamos construído nossa vida em Salvador. Tínhamos amigos, trabalho, planos. Para minha surpresa, ela pareceu interessada. Sabe, filha, às vezes penso que Salvador ainda é perto demais de Itaberaba, confessou. Não que tenha medo de Arlindo aparecer, mas as lembranças ainda estão muito vivas aqui. Conversamos sobre a possibilidade durante semanas. Eu, na verdade, estava animada com a ideia.
Tinha acabado de ser aprovada no vestibular para Direito e poderia transferir minha matrícula para a faculdade em Diamantina. Minha mãe, com sua experiência como auxiliar de enfermagem, não teria dificuldade em encontrar trabalho. Assim, no início de 1969, embarcamos em outro trem, desta vez não fugindo desesperadas, mas caminhando conscientemente para um novo capítulo de nossas vidas. Deixamos Salvador com o coração apertado de gratidão por tudo que a cidade nos dera, mas também com a excitação de quem abraça novos desafios. Quando chegamos a Diamantina, Teodoro e Clarice nos esperavam na estação, assim como tinham feito 4 anos antes em Salvador. Mas agora éramos diferentes. Não 2 mulheres quebradas fugindo do terror, mas 2 cidadãs independentes, donas de suas vidas e de seus destinos. Bem-vindas ao seu novo lar, disse Teodoro, abraçando-nos. E foi exatamente isso que Diamantina se tornou. Nosso lar, nosso refúgio, nosso lugar de paz. A cidade histórica, com suas ruas de pedra e casarões coloniais, nos acolheu como se tivesse nos esperado a vida toda. Foi lá que terminei meu curso de Direito, que minha mãe se tornou enfermeira-chefe do pequeno hospital local, que finalmente deixamos para trás o medo constante que, mesmo em Salvador, ainda nos acompanhava como uma sombra. Anos depois, soubemos por uma carta de Dona Gertrudes que Arlindo havia morrido em um acidente em São Paulo. A notícia não trouxe alegria, mas um estranho sentimento de encerramento, como se um capítulo que tinha ficado entreaberto finalmente pudesse ser completamente fechado. Que Deus tenha misericórdia da alma dele, disse minha mãe quando soube da notícia. Apesar de tudo, era meu filho. Eu não conseguia ser tão generosa. As cicatrizes ainda estavam lá, mesmo que já não doessem tanto. Mas respeitei o luto silencioso de minha mãe, entendendo que, para ela, a história era ainda mais complexa e dolorosa. Naquela noite, sentadas na varanda de nossa casa em Diamantina, uma casinha simples, mas aconchegante que tínhamos conseguido comprar com nossas economias, olhamos as estrelas brilhando sobre os telhados antigos da cidade. Sabe, mãe, disse, segurando sua mão, acho que conseguimos. O que, minha filha? Vencer, sobreviver, recomeçar. Ela apertou minha mão, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Sim, minha filha, conseguimos. E mais que isso, mostramos que é possível, que nenhuma mulher precisa aceitar ser menos do que merece ser. E assim, sob o céu estrelado de Diamantina, selamos nossa jornada de dor e redenção, não como vítimas de um sistema cruel, mas como protagonistas de nossa própria libertação. Hoje, aos 73 anos, quando olho pela janela da minha varanda aqui em Diamantina e vejo o sol se pôr atrás das torres da Igreja do Carmo, sinto uma paz que durante muito tempo achei impossível. Esta cidade, com suas ladeiras de pedra, suas casas coloniais e seu povo acolhedor, tornou-se muito mais que um refúgio. Tornou-se verdadeiramente meu lar. Depois que me formei em Direito, trabalhei por muitos anos no fórum local, ajudando especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade. Não era um trabalho que pagasse muito, mas me dava uma satisfação que nenhum dinheiro poderia comprar. Ver uma mulher saindo do escritório de cabeça erguida, sabendo seus direitos, pronta para lutar, me lembrava de minha própria jornada. Foi no fórum que conheci Tarcísio, um escrivão recém-chegado de Ouro Preto. Era um homem diferente de todos que tinha conhecido. Gentil, respeitoso, paciente. Mesmo assim, demorei a confiar nele, a aceitar que nem todos os homens eram como meu pai ou meu irmão. Não tenho pressa, ele me dizia quando percebia meu receio. Tenho todo o tempo do mundo para esperar que se sinta segura. Nos casamos em 1974, numa cerimônia simples na pequena capela de São Francisco. Minha mãe, radiante no vestido azul claro que ela mesma costurou, me levou ao altar. Tarcísio esperava com um sorriso nervoso e olhos marejados. Teodoro e Clarice vieram de Belo Horizonte, para onde haviam se mudado, trazendo o primeiro de seus 3 filhos. Estabelecemos nossa vida em uma casa simples, mas aconchegante, no centro histórico de Diamantina.
No ano seguinte, nasceu nossa filha, Vitória, nome escolhido por simbolizar tudo o que tínhamos conquistado. 3 anos depois, veio Augusto, completando nossa família. Minha mãe, já estabelecida como enfermeira respeitada no hospital local, vivia em uma casa próxima à nossa. A transformação dela ao longo dos anos era algo que me emocionava diariamente. Aquela mulher frágil e submissa de Itaberaba havia se tornado uma profissional competente, uma avó amorosa e uma mulher dona de sua própria vida. Nas tardes de domingo, reuníamos toda a família em nosso quintal. Tarcísio assava carne na churrasqueira improvisada, as crianças corriam pelo jardim, e minha mãe e eu conversávamos sobre tudo e sobre nada, apreciando a simplicidade preciosa daqueles momentos de paz. Quem diria, minha filha, ela comentava às vezes, observando a cena familiar, que depois de tudo, teríamos isso. E eu apertava sua mão, sem palavras para expressar a gratidão pelo caminho que tínhamos percorrido juntas. Os anos passaram, os filhos cresceram. Vitória seguiu meus passos e formou-se em direito, enquanto Augusto descobriu seu talento para a medicina. Ambos saíram de Diamantina para estudar, mas sempre voltavam nos feriados e férias, mantendo vivo o laço com suas raízes. Em 1996, perdi minha mãe para um câncer que a consumiu rapidamente. Foi uma dor profunda, um vazio que nunca se preencheu completamente. Mas havia também uma paz em saber que ela partiu tendo vivido plenamente a segunda metade de sua vida, cercada de amor e respeito. No funeral, enquanto observava o caixão descer à terra, pensei na incrível jornada daquela mulher. Da menina que se casou ainda adolescente com um homem violento, a mulher que encontrou a coragem de fugir, de recomeçar, de se reinventar. Se existe um exemplo de resiliência em minha vida, foi minha mãe. Os anos seguintes trouxeram novas alegrias e desafios. Vitória casou-se e teve 2 filhas, minhas netas queridas, Laura e Cecília. Augusto estabeleceu-se como médico em Belo Horizonte, visitando-nos sempre que possível. Tarcísio e eu nos aposentamos e passamos a dedicar mais tempo a pequenos prazeres, cultivar o jardim, ler à sombra das árvores, visitar amigos, participar das festividades tradicionais de Diamantina. E foi nesse período mais tranquilo que redescobri o crochê. Minha mãe havia me ensinado os primeiros pontos ainda em Itaberaba, mas nunca tinha levado muito a sério. Um dia, organizando coisas antigas no sótão, encontrei uma pequena toalha de crochê que ela havia feito. Sentada ali mesmo, entre caixas empoeiradas, chorei ao passar os dedos pelos pontos delicados, sentindo como se tocasse suas mãos novamente. No dia seguinte, comprei linhas e agulhas e comecei a praticar. No início, era apenas uma forma de me conectar com as memórias de minha mãe, mas logo se tornou uma paixão, uma terapia. Cada ponto era como uma pequena meditação, cada peça concluída, uma conquista. Vitória, vendo meu entusiasmo, sugeriu que eu vendesse minhas criações na feira de artesanato local. Suas peças são lindas, mãe. Outras pessoas vão querer tê-las. Relutante no início, acabei aceitando a sugestão. Para minha surpresa, minhas toalhinhas, jogos americanos e, especialmente, as blusas de crochê fizeram sucesso. Não era um grande negócio, mas trazia uma satisfação especial ver alguém escolhendo algo que minhas mãos tinham criado. Aos poucos, a barraquinha na feira se tornou meu pequeno reino. Aos sábados, acordava animada, sabendo que passaria o dia conversando com pessoas, ouvindo histórias, compartilhando as minhas próprias. Era mais que um trabalho, era uma forma de permanecer conectada à comunidade. Em 2015, sofri outro golpe duro quando Tarcísio partiu, após um ataque cardíaco fulminante. 41 anos de companheirismo, respeito e amor terminaram em um instante. O luto foi profundo. A casa ficou grande demais, silenciosa demais. Vitória insistiu que eu me mudasse para perto dela em Belo Horizonte, mas não consegui deixar Diamantina. Esta cidade havia me acolhido em meu recomeço, havia sido palco de minha redenção. Cada esquina,
Cada ladeira de pedra guardava memórias preciosas. Além disso, havia minha barraquinha na feira, minhas amigas do grupo de oração, os vizinhos que se tornaram família ao longo dos anos. Havia uma vida construída aqui que eu não estava pronta para abandonar. Ficarei bem, assegurei a minha filha. Tenho meu crochê, meus amigos, minhas memórias. E assim tem sido. Encontrei um novo ritmo de vida, mais calmo, mais introspectivo, mas não menos rico. Minhas manhãs começam cedo, com um café na varanda, observando a cidade despertar. Depois, dedico algumas horas ao crochê, criando novas peças para a feira ou presentes para familiares e amigos. Às tardes, quando o corpo pede um descanso, leio ou assisto a algum programa na televisão. Às vezes, recebo a visita de amigas para um café e um bate-papo. Dona Eulália, minha vizinha de 80 anos, aparece quase diariamente, trazendo quitutes ou apenas para conversar sobre os acontecimentos da cidade. Os fins de semana são mais movimentados. Aos sábados, a feira de artesanato toma boa parte do meu dia. Aos domingos, quando não estão viajando, Vitória e a família vêm almoçar comigo. Ver minhas netas crescendo, ouvir suas histórias, seus sonhos, enche meu coração de uma alegria profunda. Laura, a mais velha, já está na faculdade, estudando História. Cecília, a caçula, está terminando o ensino médio e fala em seguir carreira militar, algo que, em minha juventude, seria impensável para uma mulher. Vê-las tão seguras de si, tão livres para escolher seus caminhos, me faz sentir que toda a nossa luta valeu a pena. Vovó, conta de novo como você e a bisavó fugiram de Itaberaba, pede Cecília às vezes, fascinada pela história que para ela soa como uma aventura distante, quase como um filme. E eu conto, nunca omitindo as partes difíceis, porque acredito que é importante que elas saibam de onde viemos, que entendam que a liberdade que desfrutam hoje foi conquistada com lágrimas e coragem por mulheres que vieram antes delas. Nos últimos anos, comecei a registrar essas histórias em um caderno. Não sou escritora, mas queria deixar um registro para quando não estiver mais aqui. Queria que minhas netas, e talvez um dia meus bisnetos, pudessem entender a jornada de sua família. É importante lembrar, disse a Vitória quando mostrei o caderno. Não por ressentimento ou amargura, mas para valorizar o que conquistamos, para nunca tomarmos a liberdade como garantida. Hoje, sentada em minha varanda em Diamantina, observando o movimento da rua enquanto trabalho em mais uma peça de crochê, sinto uma profunda gratidão. Pela coragem de minha mãe naquela noite decisiva, pelos amigos que nos estenderam a mão quando mais precisávamos, pelo caminho que, apesar de todas as dificuldades, nos trouxe até aqui. A vida não foi sempre fácil. Houve perdas, houve lágrimas, houve momentos de dúvida, mas houve também conquistas, alegrias, amor. Houve uma transformação de duas mulheres quebradas em seres humanos plenos, donos de seus destinos. E quando olho para trás, para aquela menina assustada de Itaberaba, quero dizer a ela: você conseguiu, Neuza. Você sobreviveu. E mais que isso, você floresceu. Meus queridos que me acompanharam até aqui, obrigada por ouvirem a história desta velhinha. Compartilhar essas memórias não é fácil, mas sinto que é necessário. Porque o silêncio só protege quem faz o mal, nunca quem sofre. Se você está passando por uma situação parecida com a que vivi, quero dizer, antes de tudo, que você não está sozinha. O machismo e a violência doméstica ainda existem, ainda destroem vidas silenciosamente, ainda se escondem atrás de frases como assunto de família ou homem é assim mesmo. Mas hoje, diferente da minha época, existem mais recursos, mais pessoas dispostas a ajudar, mais consciência de que isso não é normal, não é aceitável, não é inevitável. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando fugi de Itaberaba, aos 14 anos, achava que minha vida estava acabada antes mesmo de começar. Mas descobri que enquanto respiramos, há esperança. Enquanto existe amanhã, existe possibilidade. A primeira lição que aprendi na minha jornada foi a importância de pedir ajuda.
O sistema que nos oprime se alimenta do nosso isolamento, da nossa vergonha, do nosso silêncio. Quando tive coragem de contar para Dona Gertrudes o que acontecia em casa, quando minha mãe finalmente se levantou contra meu irmão, quando buscamos o apoio de Carmen Lúcia em Salvador, cada um desses momentos foi um passo para a nossa libertação. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Não me envergonho delas. Carrego-as com orgulho, como medalhas de uma guerra que venci. Porque sobreviver ao abuso, à opressão, ao medo constante, é uma batalha diária que exige mais coragem do que muitos jamais precisarão ter. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Nos momentos mais sombrios em Itaberaba, quando o medo parecia me consumir por completo, havia ainda uma pequena chama de esperança, de dignidade, que se recusava a morrer. Essa chama pode parecer fraca, quase invisível às vezes, mas está lá. E é ela que nos guia para fora do túnel. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Meu corpo podiam controlar, meus movimentos podiam restringir, mas meus pensamentos, meus sonhos, minha essência, esses eram meus, só meus. Lembrem-se disso. Ninguém pode tirar quem você é por dentro, a menos que você permita. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Tantas vezes pensei em desistir, em aceitar aquela vida como meu destino. Mas algo dentro de mim e dentro da minha mãe se recusava a aceitar. E essa teimosia, essa resistência, mesmo quando parecia inútil, foi o que nos salvou. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Não vou mentir e dizer que esqueci tudo, que perdoei completamente, que não carrego cicatrizes. Elas estão aqui, fazem parte de mim. Mas aprendi que posso ser feliz apesar delas, que posso construir uma vida bonita, mesmo carregando esse passado. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Essa é talvez a lição mais importante que posso compartilhar. Não somos definidos pelo que sofremos, mas pelas escolhas que fazemos depois. Escolhi não me tornar amarga, não desconfiar de todos os homens, não perpetuar o ciclo de dor. Escolhi construir, não destruir. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. E quantas vezes caí? Quantas noites chorei escondida, achando que não conseguiria enfrentar mais um dia. Mas cada manhã, lá estava eu, de pé novamente, um passo de cada vez, um dia de cada vez. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Como aquelas flores teimosas que nascem nas frestas do asfalto, encontramos formas de crescer, mesmo nos ambientes mais hostis, mais improváveis. Descobri que minha voz, mesmo trêmula, tem poder quando decido usá-la. Por isso estou aqui hoje, contando minha história. Porque sei que em algum lugar, alguém que está vivendo seu próprio inferno particular pode ouvir e pensar: se ela conseguiu, eu também posso. A idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. Aos 14, 30, 50 ou 70 anos, sempre podemos virar a página, sempre podemos escrever um novo capítulo. A vida é generosa em nos dar novas oportunidades, novos amanheceres. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. Eles são importantes, nos moldam, nos desafiam, mas não são o fim. Há muito mais para viver, para experimentar, para sentir. Há tanta beleza à espera de ser descoberta. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. Cada sorriso sincero, cada momento de paz, cada conquista, pequena ou grande, é uma vitória contra aqueles que tentaram nos destruir. Se você conhece alguém que está vivendo um relacionamento abusivo, não feche os olhos. Uma palavra de apoio, um ombro amigo, uma mão estendida pode fazer toda a diferença.
seja a Dona Gertrudes, a Carmen Lúcia ou o Teodoro na vida de alguém. Seja a pessoa que diz: eu acredito em você, estou aqui por você, vamos encontrar uma saída juntos. Em cada país, em cada cultura, existem recursos e organizações dedicados a ajudar vítimas de violência doméstica. Busque informações sobre serviços de proteção em sua região. Não espere que a situação melhore sozinha. Raramente isso acontece. Pelo contrário, o abuso tende a escalar, a se intensificar com o tempo. Observe os sinais. O controle excessivo, o isolamento forçado, a humilhação constante, o medo de expressar opiniões, esses são alertas que não devem ser ignorados. A violência nem sempre deixa marcas visíveis. Às vezes, as feridas mais profundas são aquelas que ninguém pode ver. A dignidade humana é um valor universal. Não importa onde você nasceu, qual sua religião, sua cultura, sua condição social, ninguém tem o direito de diminuí-lo, de machucá-lo, de controlá-lo. Esse é um princípio que transcende fronteiras e gerações. Como comunidade global, temos a responsabilidade de proteger os vulneráveis, de quebrar o ciclo de violência, de criar um mundo onde histórias como a minha se tornem cada vez mais raras. Isso começa com pequenas ações diárias, educando nossos filhos sobre respeito, questionando piadas sexistas, oferecendo ajuda quando percebemos que algo está errado. E a você, que sofre em silêncio, quero deixar uma mensagem de esperança. Há um futuro além do medo. Há uma vida esperando por você, uma vida de liberdade, de paz, de autodeterminação. O caminho não será fácil, o meu certamente não foi, mas cada passo vale a pena. Eu, Neuza Aparecida Figueiredo, uma senhora de 73 anos que viveu para contar sua história, sou a prova viva de que é possível sobreviver, superar e florescer após o abuso. E se eu pude, você também pode. Meus queridos que me assistem, se essa história tocou seu coração, por favor, façam mais que apenas assistir. Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Cada inscrição é como uma mão estendida, ajudando a levar essa mensagem de esperança a mais pessoas que precisam ouvir que não estão sozinhas, que há saída, que há vida além do abuso. Se você conhece alguém que vive numa prisão de medo, sob o controle de um parceiro, pai ou irmão abusivo, compartilhe este vídeo com ela imediatamente. Às vezes, tudo o que precisamos para dar o primeiro passo é saber que alguém conseguiu antes de nós, que é possível, que existe um caminho. E me conte nos comentários, você já ajudou alguém a sair de uma situação de abuso? Ou talvez tenha sido você mesmo a encontrar a coragem para recomeçar. Suas histórias me fortalecem e podem fortalecer outros que estão passando pelo mesmo. Faça isso. Agora, não espere nem mais um minuto. Sua ação pode ser o raio de luz que alguém estava esperando para encontrar a coragem de mudar sua história. Porque, meus queridos, o que eu nunca contei para ninguém até hoje é que na noite em que fugimos de Itaberaba, minha mãe não usou aquela arma apenas para nos defender. Quando Arlindo nos encontrou na estação, bêbado e violento, tentando nos arrastar de volta, ela atirou. Não para matar, mas o feriu na perna. Foi esse tiro que nos deu tempo de embarcar no trem, que nos deu a liberdade. Carreguei esse segredo por décadas. O peso de saber que minha doce mãe foi forçada a tal extremo para nos proteger. E isso é algo que vai me acompanhar até meu último suspiro.